Amém? Irmãos, como nós ouvimos domingo passado, nós temos um dono. Eu não sei tu, mas eu cuido bem das minhas coisas. Ouviu o que eu falei? Eu não sei tu, mas eu cuido bem das minhas coisas. Talvez alguém possa dizer, pastor, tu não cuida muito bem das tuas coisas, porque tu empresta para os outros. Eu cuido bem das minhas coisas. Eu só não empresto a minha mulher. E dinheiro quando eu não tenho. Amém, irmãos? Nós temos que mudar vários conceitos que o mundo nos tenta impor. O mundo, por exemplo, pode tentar nos impor que cuidar bem das nossas coisas é não dividir as nossas coisas. É não deixar que as nossas coisas sejam usadas para que venham ser desgastadas. O ser humano ele é tão incoerente que ele compra um tapete, mas quando vem visita ele não usa para não sujar. Mas qual é a função do tapete? De porta. Se não é pisar e limpar os pés. Amém, irmãos? Volta e meia nós somos seduzidos. Volta e meia, e esse volta e meia é todo dia, não sei tu, mas eu sou. Todo dia, irmãos, eu sou seduzido a tomar a forma desse mundo. Mas graças a Deus que nós temos um Pai. Amém? Esse Pai sabe cuidar, irmãos, daquilo que é dele. Às vezes nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor sabe a medida certa. O Senhor usa apóstolo, usou Paulo, usou os outros, mas especificamente Paulo, para dizer, olha, Paulo, escreve para a igreja, os mais fracos, suporte, os mais fortes, se doe. Amém? Irmãos, todos os princípios que tu vais ler na palavra são princípios de Deus. Se o Senhor manda ter tolerância com os mais fracos, é porque o Senhor tem tolerância com os mais fracos. Se o Senhor diz que nós devemos colocar obrigações diante dos mais fortes, é assim que o Senhor também age. Amém? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, igual é no céu. Sejamos organizados na terra como tu és organizado no céu. Nos relacionemos, Senhor, aqui na terra, Senhor, como tu se relaciona no céu. É isso que Jesus quis dizer, irmãos. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como é no... Isso é o reino de Deus, irmãos. Amém? Abre a tua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 8. Irmãos, o meu papel aqui, principalmente nessa noite, onde é uma noite que nem eu falei que não é tão engessado, que eu não tenho que se preocupar se tem um visitante ou não tem. O meu papel aqui não é pregar bonito. Amém? O meu papel não é pregar bonito, se preocupar com o começo, meio e fim. O meu papel nessa noite é conseguir... Cuidado, passou um ratinho aí, não dorme. É o Sturk. Esses ratinhos comem tanta ração que eles não vão beliscar o teu pé. Amém? Mas não dorme. Não dorme. Mataram a cobra rateira, tá aí. Tá lá, depois se virem editar isso aí tudo. Amém, irmãos? O meu papel aqui nessa noite, irmãos, é transmitir algo de Deus que venha transformar a minha e a tua vida. Então fique focado nisso. Fique intercedendo para que eu consiga transmitir algo de Deus que venha agregar algo nas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Nós somos filhos. Estava ouvindo louvor hoje. Quero ser como criança. Esse louvor, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e depender de ti. Esse louvor me remeteu ao Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Conheço o teu trabalho, conheço as tuas obras, conheço a tua paciência, conheço que tu botaste à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, e o achastes mentiroso, suportaste as tribulações, lutaste pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro
A Bíblia fala em primeiro amor, mas é um daqueles temas que eu falei, sabe os temas polêmicos, a qual a Bíblia, eu não entrei na mensagem ainda. Sabe os temas polêmicos? Primeiro amor, novo nascimento, casamento, dons espirituais, só trata em Corinto. Existem alguns assuntos que não foram mastigados. Então eles nos levam a pensar, eles nos levam a experimentar, a buscar algo em Deus. Sabe, eu creio que uma das melhores definições de ter perdido o primeiro amor é isso. É deixar de ser criança. Irmãos, quando eu me converti, quando eu estava no primeiro amor, eu acreditava em tudo que o Pai falava. Hoje eu não acredito, não. Tem coisas que eu duvido. Eu não sei se contigo é diferente. Amém? Quem aqui passou pelo primeiro amor vai entender o que eu estou falando. Tem que se batizar quando? Tem que casar quando? Não pode mais falar palavrão. Tá bom, vou parar. Amém? Esse é o primeiro amor. Só alguns exemplos, fora outros. E com o tempo, infelizmente, a igreja vai perdendo essa simplicidade, essa dependência, esse primeiro amor, saber que se o Pai falou, está falado. Se o Pai falar que tem recompensa, tem recompensa. Se o Pai falou que tem trabalho, tem trabalho. Se o Pai falou que tem obra, tem obra. Amém? Nós somos pais. E volta e meia a gente diz, meu filho, desce aqui e me ajuda a levar as compras. E o filho faz de conta que ele não escutou, tu fica muito irado. Mas o Senhor não tem esse direito, porque nós estamos cansados. Ou porque nós não ouvimos, mas sim nós ouvimos, irmãos. Amém? Assim na terra como é no... Quer viver o reino de Deus? Quer viver o reino de Deus? Começa a viver na terra como é no céu. O Pai enviou o Filho veio. Amém? As obras que o Filho fazia, Ele disse, eu não faço de mim mesmo. Todas as obras que eu faço, eu vi no meu Pai. Aprendi do meu Pai. Estou transmitindo o que o Pai desejou desde a eternidade. Amém, irmãos? Não adianta a gente ter a obra, não adianta a gente ter o trabalho, não adianta a gente ter a dedicação, não adianta a gente ter a paciência, não adianta de nada a gente ter colocado à prova os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos e achado eles mentirosos. Nós precisamos ter o primeiro amor. Porque o Senhor fala lá em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras. Mas eles faziam as obras, eles tinham o trabalho, eles tinham a paciência. O que tu tens feito, o que tu desejas fazer, é porque tu ouviu a voz do Senhor e não tem como dizer não? É porque tu tens entendido que tu tens um Pai que governa a tua vida? É isso que o Senhor queria. Eles estavam fazendo tudo o que tinha que ser feito. Pense numa igreja boa de pastorear, devia ser essa de Éfeso. Eu queria ser pastor lá. Os caras tinham paciência, os caras diziam não para a heresia, eles tinham trabalho, eles tinham obras, eles tinham tudo. Igreja boa de pastorear. Só que as obras deles, irmãos, elas não eram acompanhadas do primeiro amor, da simplicidade, da confiança, da dependência. Amém? Muitos de nós talvez estamos fazendo as coisas já no automático, no piloto automático, principalmente os que têm mais tempo de conversão. Esquecem do primeiro amor. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. Os que me conhecem estão rindo. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, meus irmãos, sobre o nosso chamado. Quem aqui tem um chamado de Deus? Quem crê que tem um chamado de Deus? Amém? Um chamado para botar a mão na massa, para obras. Amém? Para servir, ministério. É outro assunto na Bíblia que não é tão explícito, ministério. Fala lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, episcopado, presbitério, os dons ministeriais, mas a igreja não se resume, irmãos, a pastor, mestre e evangelista e profeta. Não pode se resumir só isso. Porque 1 Coríntios capítulo 12 diz que
todos têm uma função nesse corpo. Então todos têm uma obra a ser feita. João escreve para a igreja de Éfeso. E a carta é endereçada e é mandada ler, é dada a ordem para que o pastor da igreja leia para toda a igreja. Eu conheço a obra da igreja. Uma obra boa, porém não acompanhada do primeiro amor. E lá ele fala, se arrependa a tempo, antes que eu tire o teu candeeiro. Amém? Amém? Irmãos, uma igreja sem o primeiro amor é uma igreja sem luz. Uma igreja sem luz não serve para nada. É a mesma coisa que a gente querer clarear algo sem ter uma lanterna, sem ter uma lamparina. É inútil. Tu pode ter a obra, tu pode ter o desejo, tu pode ter o desprendimento. Saiu a luz, tu queres trazer luz, mas se tu não tiver luz, tu não vai trazer luz ao ambiente. Amém? Deixar o primeiro amor é pecado, sim ou não? Sim ou não? É pecado. É. Porque Jesus diz assim, ó, lembra de onde tu cá? Isso é pecado. Se caiu é pecado. Arrependa-te. Só há necessidade de arrependimento quando há o quê? Pecado. Amém? Olhando a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha sido pastoreada por Timóteo, fundada por Paulo e pastoreada pelo apóstolo João, Éfeso. Olhando aparentemente, era uma igreja moralmente boa. Eles desaprovavam os nicolaítas, a idolatria, eles não tinham pecado aparente. Pecados morais como tinha em Corinto. Mas eles tinham pecado. Eles tinham caído. E era necessário que eles se arrependessem. Por que dessa introdução, irmãos? Porque sim, eu creio que todos desse lugar têm um chamado. Tem uma obra, irmãos, que o Senhor já tem dado alguns lampejos, algumas revelações que vai começar a acontecer. Pessoas têm vindo. Pessoas virão. Mais pessoas virão. Pessoas serão levantadas. Amém? Mas nós precisamos manter ou resgatar essa essência do primeiro amor. Porque senão o Senhor vem, irmãos, e retira. A função da igreja é ser luz para o mundo. Amém? Obra sem amor não é luz para o mundo. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho. Quem lembra de domingo que eu falei? A obediência, ela gera o que mesmo? A obediência gera comunhão. Não é a comunhão que gera obediência, a obediência gera comunhão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Orai sem cessar. Então eu obedeço, é para orar sem cessar, então eu oro. Eu obedeci e eu criei uma comunhão com o Senhor. Porque o Senhor tem um propósito, tu concordaste que tu tens um chamado. Mas pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer. A obediência gera comunhão e a comunhão, irmãos, dá a direção. Eu comecei a pregar a primeira vez, um dia, porque eu comecei a ter comunhão com o Senhor. Eu comecei a entrar mais frequentemente no meu quarto para orar, para ler a palavra, para estudar, para me dedicar. E o Senhor foi confirmando. Amém? A comunhão com o Senhor. A comunhão com a igreja, porque a igreja é o Senhor, sim ou não? A igreja é o seu corpo. Então a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos é que vai te dar a direção do chamado que Deus tem para a tua vida. Por isso que muitos de nós continuamos igual baratas tontas. Fazemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Começamos, mas nunca terminamos. Começamos e nos afadigamos ao ponto de desistir, porque nós não temos a direção. A voz que nós ouvimos é a voz da necessidade. E tem a necessidade que troque a lâmpada, então eu vou trocar. Tem a necessidade de cantar, então eu vou cantar.
Tenho necessidade de tocar bateria, então eu vou tocar bateria. Se eu não estiver em comunhão, eu estou fora da direção. Amém, irmãos? E daí eu acabo fazendo as obras, mas essas obras não frutificam. Amém? Quando a nação de Israel caminhava pelo deserto, que eles rejeitaram ouvir a voz de Deus, lembram? Fala Deus contigo, Moisés, não fala com nós para que nós não morramos. Eles não queriam morrer. E Deus diz, a minha presença não irá mais com vocês. Vou mandar um anjo. Irmãos, não é anjo que te dá a direção. Moisés falou, anjo não. Vai que o anjo erra o caminho e nós se perdemos. Ele não falou, mas eu estou conjecturando. Moisés não confiava em anjos. Foi anjo que chamou ele. Foi um anjo que apareceu na sarça ardente e falou com ele. E falou, eu vou te usar para libertar o meu povo, Moisés. Não foi anjo. Hebreus diz, tendo Deus falado de várias maneiras com os antigos, através dos profetas, hoje Ele fala conosco através do Filho. Hebreus, capítulo 2. Feito um pouco menor que os anjos, feito homem, mas coroado, irmãos, coroado de glória. Amém? Amém? Não é anjo que vai te dar a direção. Eu vi um anjo, viu? As pessoas que mais veem anjos são as que mais estão perdidas. Não sabem para onde vão. Vê o anjo e vai. Daqui a pouco não vê mais, não vai mais. Deus falou a Moisés, vou colocar um anjo. Deus estava tentando ele, sim ou não? Irmãos, Deus tem plano B? Só plano A. Deus falou a Moisés, a minha presença não vai mais com esse povo. E até tem uma ideia, vou matar todo o povo e vou fazer um povo só de ti. Se Moisés tivesse carnal nessa hora, irmãos, ele tinha aceitado ou não tinha? Há essa proposta para alguns de nós. Vou matar tudo e vou começar de novo. Um povo melhor. Moisés falou, não, Senhor, não mata, porque esse povo é teu. Irmãos, nós somos do Senhor, sendo bons ou maus, rejeitando ou não rejeitando. Precisando de mais uma chance ou não precisando de mais uma chance. O Senhor não vai nos destruir, irmãos. Desde que haja Moisés que interceda, que conheça o coração de Deus. Que conheça o primeiro amor, aquele que chamou ele lá na sarça ardente. O cara com 80 anos. 80 ele tinha? Sim ou não? Vocês têm mais dúvida que é 80? 80 anos. Casado, 2 filhos, um sogro, gente fina, o Jetro. Cuidando das ovelhas, tranquilo. E Deus chama ele, irmãos. E Moisés experimenta o primeiro amor. Amém? Moisés experimenta o primeiro amor. Mas nós vamos ver nessa noite, irmãos, que antes de eu fazer, eu preciso o quê? Ser. O primeiro chamado não é para fazer. O primeiro chamado é para ser. Antes de Daniel ser profeta, primeiro Daniel se santificou, sim ou não? Antes de José se tornar governador do Egito, irmãos, primeiro ele foi o quê? Transformado. Falei esses dias. Ele ganhava lições, ganhou a túnica, ganhava, e ele era meio exibido com isso. Ele precisa ser transformado. Ele precisa entender, ele precisava entender que não era ele. E ele é vendido, ele vira escravo, ele vai para a prisão, ele é esquecido pelos homens. Mas em todo momento que ele era esquecido, Deus confirmava que Deus não tinha esquecido dele. E aí sim, ele colocou a mão na massa. E aí sim, no momento dele interpretar o sonho do rei. E aí sim, no momento dele dizer, guarda os alimentos e socorrer a sua família, irmãos, ele entrou em cena. Amém? Todos temos um chamado, ou poderíamos, não é 2, é um mesmo, um chamado. Ser transformado. Para que aí sim nós possamos fazer a obra de Deus. Amém? Moisés foi transformado até chegar no Egito ou não foi? Foi. Ele era inseguro.
Ele falou, Senhor, a minha língua é travada. Ele ainda não tinha circuncidado o seu filho, quase morreu por isso. Amém? Ele foi sendo transformado. Eu creio que naquela viagem de volta, o Senhor foi transformando ele, irmãos. Ele foi sendo outro Moisés. Sim, ele passou 40 anos no Egito, criado como um egípcio, criado como um guerreiro. Mas depois ele passou mais 40 anos sendo um chefe de família, um pastor de ovelhas, um homem já sossegado, esperando a morte chegar. Amém? E de repente o Senhor chama ele para se transformar em quê? Em um libertador. Sim, um guerreiro sem espada, mas um guerreiro. Amém? O primeiro chamado, irmãos, que tem para a nossa vida é ser. Aí depois, fazer. E muitos de nós desejamos fazer, ou estamos fazendo, sem ser. Amém? Aquilo para o qual nós precisamos ser. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra? Já entramos. Romanos 8, 29. Não esquece. Obediência gera comunhão e comunhão é que vai dar a direção. Versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, passado, também o que? Predestinou. Aqueles que Deus, desde a eternidade, conheceu, Ele predestinou. Amém? Ele projetou um destino. Se tu crê que tu és eleito, tu crê que é eleito? Eu creio. Tu crê que tu foi um dos sorteados na eternidade para ser salvo? Eu creio. Aqueles que Ele conheceu na sua soberania e vocação e eleição, Ele também o quê? Predestinou. Ele já estabeleceu um destino. E qual é o destino que o Senhor tem para a minha e para a tua vida? Não é casar. Amém? Não é trocar de moto. Não é isso. Não é pregar. Não é ser professora. Não é limpar o templo. O destino que o Senhor tem para as nossas vidas, vamos ler. É serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Amém? O destino que o Senhor tem para aqueles que Ele conheceu e predestinou. O destino que Ele tem, irmãos, é que nós sejamos conforme, da mesma forma, da mesma modelagem, do mesmo padrão. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Nós precisamos começar a crer, irmãos, de uma forma muito viva nessas verdades. Paulo cria. Por isso que ele teve a ousadia de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Deus me destinou para isso. E muitas vezes nós não entendemos essas coisas e nós não permitimos ser transformados. Mas nós queremos fazer as coisas. Porque realmente existe a demanda. Mas por isso, meus amados, que nós vemos tantas e tantas e tantas, ou tantos candeeiros sem luz. O que era o candeeiro lá no Apocalipse, Tailã? Qual era o símbolo do candeeiro? A igreja. A igreja era o candeeiro. Igreja sem luz. Cristão sem amor. Sal sem gosto. E a ameaça que o Senhor vem sobre eles é: se arrependam, lembram de onde caíram. Aonde é que foi gerado essa confiança toda na carne?
Aonde foi gerado essa independência? Em qual momento vocês pararam de me ouvir? Em qual momento talvez começaram a questionar e tomar decisão sozinho? Lembra de onde vocês caíram e volte, antes que eu arranque o candeeiro. Amém? Esse é o destino. E com quantos anos começou o ministério de Jesus? 30. Então quer dizer que até os 30 ele estava se santificando? Sim. Sim ou não? 29, 30. Até os 29, irmãos, ele ficou se santificando. E o menino crescia em graça e em conhecimento. Tinha algo a ser feito? Tinha. Mas o verbo da vida se fez carne e habitou entre os homens. Hebreus 2. Feito um pouco menor que os anjos. Ele tem falado contigo? No Antigo Testamento falava-se de várias maneiras. No Novo Testamento só se fala de uma forma, através do Filho. O Pai deu essa glória para ele, irmãos. Amém? Nós somos predestinados a ser conforme a imagem do Filho. O primogênito de muitos. Paulo falou, eu sou um, venha ser comigo. Me imite. Faça as coisas que eu faço. Porque as que eu faço, eu vi de Cristo. E Cristo viu do Pai. Amém, irmãos? Jesus passou 29 anos se santificando. Se mantendo fora do pecado. Amém? A única diferença dele para nós é que ele nunca pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Mesmo não... Para mim me santificar, eu preciso pecar ou não pecar? Não. A diferença é que ele conseguiu se santificar sem nunca ter pecado. E eu e tu vamos se santificar pecando. Amém? E por ele ter conseguido, nós teremos um corpo glorificado igual ao dele, que nunca mais vai pecar. Ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15. Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e diante. Onde está a morte e a tua vitória? O aguilhão da morte era o quê? O pecado. Mas tragada foi a morte, não pela, né? Tragada foi a morte na vitória, pela vitória. Na vitória o quê? Da obediência de Cristo. Amém? Quer ter vitória? A vitória nunca vem. Sabe que a vitória nunca vem? Porque tu não entendeu ainda para que tu foi predestinado. Quando nós entendemos para que nós somos predestinados, a vitória vem. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Posso comer caviar, posso comer lambari. Posso usar Raider, posso usar Havaiana. Posso andar de carro, posso andar de bicicleta. Amém? Porque em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, irmãos. Porque Ele pôde todas as coisas. Quando Ele entrou para ser crucificado, Ele entrou montado num jumentinho. Amém? Até tem uma piadinha do jumentinho, né? Que o jumentinho, depois que Jesus morreu, ele ficou triste. Ele falou, eu não entendo. Ontem eu entrei na cidade e todo mundo me aplaudia e gritava e eu estava me sentindo o máximo. E hoje ninguém deu bola para mim. A mãe dele falou, é que sem Jesus você é só um jumentinho. Com Jesus, agora sem Jesus você é só um jumentinho. E essa é a cena, Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado rei. Hosana aquele que vem, em nome do Senhor. Amém. Irmãos, ele não pegou uma espada ungida e saiu matando todo mundo. Eu sou o rei. Ele aceitou aquela adoração, mas ele aceitou a cruz. Posso todas as coisas naquele que me
posso ser honrado rei, e no mesmo dia posso ser levado para a cruz. Amém. Nós precisamos ser santificados, irmãos. O Senhor nos predestinou para isso. Sim, tem algo a ser feito. Existia uma cruz. Eu arrisco dizer que mesmo os 3 anos de ministério, Jesus estava se santificando, porque a obra dele era a cruz. Amém? Mesmo quando ele estava fazendo milagre, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, ele estava assim sendo santificado. A obra dele era a cruz. Eliseu ressuscitou morto com seus ossos. A Bíblia diz que caiu um homem na cova de Eliseu, tocou nos ossos e aquele homem ressuscitou. Não precisava vir Jesus para ressuscitar morto, irmãos. Amém? Os milagres só servem para uma coisa, testificar. Testificar a obra de Deus. Testificar que Deus é com aquela pessoa. Ou melhor dizendo, que Deus é por aquela pessoa. A que foi beneficiada. Os milagres servem para atrair as pessoas para o Senhor. Amém? Está preparado para esse teu destino? Ser a imagem do Filho. Ser conforme, irmãos. Não é parecido, não. Não é cópia fajuta, não. Não é pirataria, não. É conforme. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse presente século, mas apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Amém? Culto racional é adorar a Deus entendendo qual é a vontade dele. Entender que eu sou filho e ele tem um destino para a minha vida. Amém? E quando eu me santifico, quando eu entendo esse meu chamado, irmãos, assim a obra é manifesta. Não importa a data que ela vai se manifestar, mas ela vai se manifestar. Está na hora da gente começar a crer que o Senhor é soberano. O irmão Zumílio sempre citava uma passagem, né, irmão? Não cai uma folha de uma árvore. Ele parou de citar isso aí. Sei que o Senhor tem o controle. Não cai um cabelo da nossa cabeça, irmão, sem que o Senhor permita. Por isso que eu não faço implante. Se Ele permitiu, deixa cair. Deixa cair. Brincadeira. Amém? Sabe, nós nos preocupamos com tanta coisa. Né? Você pode ter cabelo, se não pode. Você pode pintar, se não pode. Eu não sei. Seja transformado. Gálatas capítulo 5, versículo 13, se eu não me engano, diz assim. Abre lá para mim não falar coisa errada. Gálatas capítulo 5. Eu sei o que fala, mas só para ficar bem no contexto. Lá fala que nós somos chamados para ser livres. Gálatas 5. Nós somos chamados para quê? Deus nos predestinou para quê? Para ali? Verdade. Glória a Deus. O nosso destino é ser a imagem do Filho. Ele nos chamou para liberdade. Jesus era livre ou não era? Ele falou, ninguém está me prendendo, eu estou me doando. Pilatos, se não tivesse te dado o poder, tu nada poderia com a minha vida, porque eu sou livre. Eu dou ela. Está entendendo? Amém? Irmãos, ser livre, segundo o destino de Deus, porque Deus não nos chamou para liberdade, Paulo. Deus nos chamou, para o quê? Liberdade. Não usei, porém, da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Antes, sirvais uns aos outros em amor. Liberdade não é fazer tudo o que tu quer. Liberdade é tu decidir o que tu queres fazer e o que tu podes fazer. Amém? Pegou?
Não pegou, tu ouve depois de novo. Não, eu vou falar. Liberdade, irmão. Ah, porque Cristo nos chamou para liberdade. Então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, não dê ocasião à carne. Porque tu é a imagem do Filho. Amém? Nós somos livres para decidir, irmãos, se nós queremos ou não queremos. Queremos? Queremos. Podemos? Não, não podemos. Ou podemos. Amém? Saber a exata medida, irmãos, da vontade do Senhor. Daquilo que edifica. Amém? Precisamos passar primeiro por esse chamado, a transformação. Ser a imagem do Filho. Aí nós vamos fazer a obra do Filho. Versículo, volta para Romanos 8, nós estávamos? Irmãos, se santificar, nós atrelamos, a gente tem a mania de atrelar santificação com falta de pecados morais. Santificação é separação. Amém? Isso é santificação. Não está somente atrelado a não pecar. Está atrelado à nossa conduta. Está atrelado à nossa vivência. Está atrelado a abrir mão de coisas. Quando tu abre mão de coisas lícitas. Se não achou, não faz mal. Estão ouvindo? Quando tu estás abrindo mão de coisas lícitas para que o teu irmão não se escandaliza, tu estás se santificando. Logo, logo o Senhor vai te usar para o ministério. Logo, logo. Logo, logo tu vai ser usado com autoridade. Mateus, eu nunca lembro se é no capítulo 5 ou 7. Senhor, mas em teu nome fizemos tantas obras, Senhor. Senhor, em teu nome nós curamos, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome falamos novas línguas. Jesus falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. E nós logo pensamos, esse pastor estava em adultério. Será que era? Ou será que as coisas que ele fazia eram em benefício próprio? Ou será que fazia por aplauso? Ou será que fazia por conveniência? Ou será que falava em língua porque achava bonito? E ganhou o dom. E não sabe nem o que está fazendo. Aí está falando em língua. Quem fala em línguas não fala homens, mas fala consigo mesmo e está se edificando. Aí está na adoração, fala em língua. Estou falando que não é para falar em língua? Não estou falando isso. Paulo diz, eu falo mais que todos, falem também. Não é para todos, ele falou. Todos falaram novas línguas, 1 Coríntios capítulo 14? Não, então se não fala, não fica frustrado. Todos profetizarão? Não serão todos, então não fique frustrado. Todos pregarão? Não serão todos. Buscai com zelo os melhores dons. Agora, quando eu estou num ajuntamento, eu estou me edificando. E quando eu estou em casa, eu estou procurando água no controle da televisão. E mesmo não tendo nada, eu fico insistindo. Amém? Está entendendo, irmãos? Aí por isso que a gente não tem a direção. Porque a gente não tem a comunhão. Deus fala, mas nós não conseguimos compreender. Daí a gente vem e ouve uma palavra, só que a nossa carne está tão alimentada, em Gálatas capítulo 5, que aquele que mais é alimentado prevalece. A palavra, irmãos, a pregação, ela é um alimento. Quem é que come só arroz na refeição? Ou só carne? Ou só salada? Quem faz isso? Levanta a mão. Tem gente que faz, levanta a mão. Quem é que às vezes só come salada? Isso é distúrbio, porque quer emagrecer, porque não sei o quê, porque está numa dieta, porque está doente. Não é assim? Ou come só sopa. É porque está doente. Irmão, isso não é uma crítica, é uma constatação.
Às vezes eu como só carne, porque eu fico me olhando na balança. Daí tem que moderar. Porque eu estou ficando velho, então não quero deixar desandar tudo de uma vez só. Vamos devagar. Cada um. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Cuida do teu peso que eu cuido do meu. Sabe, irmãos? Cuida do teu cabelo que eu cuido do meu. Cuida da barba do teu marido que eu cuido da minha. É verdade, irmãos. Eu quero que tu fique preocupado comigo quando eu estiver triste. Eu quero que tu fique preocupado comigo quando eu não tiver dinheiro para botar gasolina no meu carro. Não, eu não quero dinheiro, eu quero carona. Eu quero que tu fique preocupado comigo quando eu não tiver comida na minha casa. Amém? Eu quero que tu fique preocupado comigo quando tu vê que eu estou meio carnalzinho. Se tu vê que eu não estou tendo paciência com os irmãos, fica preocupado comigo. Se chega até mim e conversa e diz, pastor, não é assim. Vamos orar junto? Estou vendo que o senhor está orando pouco. O senhor não é assim? Amém? Esse tipo de preocupação nós temos que ter uns com os outros, irmãos. Não era esse tipo de preocupação que Jesus tinha? Sim ou não? Quando Pedro afunda, ele falou, por que duvidasse, camarada? Quando Jesus está no barco dormindo e a tempestade está rolando. Quando Jesus está no barco dormindo e a tempestade está rolando. Lembra? E eles acordam ele e dizem, mestre, tu não se preocupa conosco? Quantas vezes tu já fez essa oração de incredulidade? Tu sabe que o mestre está no barco ou não sabe? Sim ou não? E é por isso que nós perguntamos, tu não se preocupa comigo? É por eles saberem que Jesus estava no barco, é por eles contemplarem que Jesus estava no barco e estava dormindo, porque ele não estava afim naquela hora de agir. Eles dizem, tu não se preocupa conosco, mestre? E a vez que Jesus se levanta e acalma a tempestade. E diz, até quando eu estarei com vocês? Amém? O que Jesus estava fazendo na vida daqueles discípulos? Enviando eles para fazer? Ou transformando eles em algo? Transformando. Eles precisavam deixar de ser tímidos. Era para eles ter levantado e ter dito, acalma-te ao mar. E se o mar não se acalmasse, eles tinham que se acalmar. Amém? Se tiver tempestade, ora para ela passar, mas se ela não passar, ora para Deus se acalmar. Ah, irmão, Jesus está no barco. Assim como o jumentinho, se for só tu no barco, ferrou. Ele afunda mesmo. Agora, se Jesus estiver no barco, ele não afunda. E se ele afundar, aí tu anda pelas águas com ele. E se tu afundar nas águas, aí ele estende a mão para ti. Deus tem uma medida certa de graça para a nossa vida. Uma medida certa de graça. Tudo que ele faz para ti, através de ti, é sem tu merecer. Pedro andou sobre as águas sem merecer. Pedro foi tirado das águas sem merecer. Amém? Glória a Deus. Ame o teu chamado, deseje o teu chamado, busque o teu chamado, corra atrás do teu chamado. Romanos, paramos só no 29, né? Irmãos, nós vemos o primeiro versículo de tudo isso aqui que eu anotei. Não tem problema. É o que eu falei, irmãos, eu anotei algo, mas eu não vim aqui pregar bonito. A minha oração é que o Senhor gere algo nas nossas vidas. Porque eu não tenho dúvida que tem algo a ser feito e será feito. Porque Deus não tem plano B. Glória a Deus. Versículo 30. E aos que Ele predestinou, agora Paulo sai do passado e vem para o presente. A esses Ele chamou. E aos que Ele chamou, presente, Ele justificou. A tua conta está paga. Amém?
O teu pecado de ontem, de hoje, de amanhã está pago. Então eu vou pecar. Paulo diz, de maneira alguma. Romanos 5, Romanos 6. Que diremos, pois, Romanos 6? Pecaremos mais para que venha mais graça? De modo nenhum. Amém? Porque agora nós já não somos mais devedores à carne, mas somos devedores a... Eu tenho um destino. Amém? Eu tenho um destino, ser a imagem do Filho. Obedecer ao Pai. Glória a Deus. Amém? Entenda isso. Não peque, mas se pecar está pago. Tu não precisa pagar, tu só precisa se arrepender. Salvação se perde? Não, mas se desperdiça. Salvação não se perde, Ele dá e não tira, mas tu pode rejeitar. É igual quando nós damos um presente para alguém. Tu dá o presente, a pessoa usando ou não usando, tu não pede de volta. Mas às vezes a pessoa usa e às vezes ela não usa. Isso é salvação. Salvação não se perde, irmãos. Deus deu. Nós, por vários motivos, por não crer, por mergulhar totalmente ao pecado, por abandonar a fé, por vários motivos, nós rejeitamos ela. E tu não precisa dizer, eu não quero. Amém? O Senhor lê as nossas obras. Sim ou não? O Senhor lê as nossas obras. Não é o que nós falamos. Porque o Senhor sabe que a nossa língua é enganosa, a nossa língua é mentirosa. O Senhor sabe que o negócio está no coração. E o que está no coração é manifesto. Amém, irmãos? Então aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele tinha uma vontade estabelecida para ser conforme a imagem, Ele chama. E Ele justifica. Glória a Deus. Então tu não precisas, entenda, tu não precisa parar de pecar, ou tu não precisas parar de pensar só em ti, porque tu quer ir para o céu. Não, porque agora tem algo a ser feito pela tua vida, através da tua vida. Amém? Paulo falou, eu recebi a graça de Deus, mas essa graça não foi vã. Antes eu trabalhei mais do que todos. Me faço louco para que vocês sejam sóbrios. Faço-me de tudo, diz ele, para que eu possa alcançar alguns. Amém, irmãos? A nossa santificação, sermos transformados, é para que o Senhor, através das nossas vidas, venha alcançar outras vidas. Jesus chama os discípulos e diz, ide, fazei e ensinai. Glória a Deus. Depois que eles foram santificados, transformados, quem é que não fez a obra dos 12? Teve um que não fez. O Judas. Por que ele traiu Jesus? Não, porque ele não foi transformado. Glória a Deus. Ele estava sendo santificado, ele estava sendo santificado. Ele estava sendo santificado. João capítulo 17. Hoje eu estou a fim de citar a Bíblia. João capítulo 17. O Senhor diz, Pai, se não me engano é 17, se alguém quiser conferir. Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os. A tua palavra, Pai, é a... Irmão, Judas dormia e acordava com a palavra. A palavra se fez verbo e habitou entre os homens. Só que a Bíblia diz que ele o quê? Ele era o quê? Ladrão. Judas era ladrão antes de conhecer Jesus. Aí ele conheceu Jesus e ele continuou sendo ladrão. A Bíblia diz que a bolsa do dinheiro, Jesus e os discípulos carregavam o dinheiro? Carregavam. Naquela época não caía mais maná do céu. Não caía comida do céu, irmãos. Amém? As coisas não caem do céu. Amém? As coisas não caem do céu. Nós trabalhamos, ganhamos nosso dinheiro de uma forma lícita e nós nos ajudamos.
Nós temos os nossos objetivos em comum e nós corremos atrás dos nossos objetivos. Eles carregavam uma bolsa de dinheiro. Agora sim, bem pouco dinheiro com certeza. Para as necessidades deles bem básicas com certeza. E Judas ia lá e roubava aquele dinheiro. Como é que Deus colocou, como é que o Senhor ia permitir que um cidadão desse fosse apóstolo? Porque enquanto ele estava sendo santificado, Deus tentando transformar ele, era só uma bolsinha de dinheiro. Agora, depois de virar apóstolo, ele tinha um mundo para roubar. Glória a Deus, irmãos. Amém? Alguns ainda conseguem fazer, mas Deus não está no negócio. Os que se tornaram apóstolos, que Jesus falou, ide, fazei e ensinai. O que tem de gente querendo ensinar sem fazer, sem ir. O ser humano tem essa tendência, né, da facilidade. Ainda mais nós somos a geração do controle remoto, do micro-ondas, do secador, da máquina de lavar. De 5 já não serve mais, tem que ser de 12, 14 quilos. Nós somos a geração da facilidade, nós somos os crentes da facilidade. Jesus falou, ide, se desprenda. Primeiro se desprende. Vai. Aí faz discípulo. As pessoas olham para ti. Como é que se faz discípulo, irmãos? Tem gente que acha que é ensinando. Não. Ide, fazer discípulo e ensinar e aguardar. Como é que se faz discípulo? Como é que eu faço criança? Como é que eu faço no ser humano? Sendo ser humano, né? Jesus olhou no jardim do Éden. Não é fazendo sexo. Não é essa a essência. Mas para mim gerar um ser humano, eu tenho que ser ser humano. Deus levou Adão e falou, Adão, não tem nenhum ser aqui que seja idôneo para ti. Não vai dar para procriar. Vou tirar algo de ti. E Deus vem, tira da costela e traz a mulher para ele. E Deus fala, frutificai-vos. Enchei toda a terra. Amém? Mesma espécie. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos discípulos? Porque nós não somos discípulos. Porque nós não vamos. Ele falou, ide. Já foram transformados? Ide. Fazer discípulo. Mesma espécie. Fez o discípulo? Aí sim ensina. Aí sim vem com o ensinamento. Aí sim ensina a guardar. Aí sim vem com as teorias, com as filosofias, com as doutrinas, com as proibições, com as liberação. Amém? Mas muitas vezes nós nos deparamos com os pecadores. E sim, são pecadores, não são? Diferentes de nós ou não? Sim e não. Porque o meu preço, o meu está pago. O dele não. Porque ele é melhor que eu, não. Porque ele não crê no resgate. Mas se eu me esforçar um pouquinho, talvez ele venha crer. Glória a Deus. E tu não precisa saber se vai ou não vai. 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo trata do assunto do casamento, ele diz, olha, esposa ou esposa, tanto faz o exemplo. Esposa, se o teu marido consente viver contigo, fica com ele. O marido é o quê? Santificado, não salvo. Santificado. Veja, ele não é crente, ele não vai no culto, ele não vai na igreja, ele não ouve louvor, não faz nada. Mas através de uma esposa santa, ele vai sendo santificado. Amém? Ele vai sendo santificado, assim como Judas. Talvez ele decida se matar e não aceitar a graça, não tem problema. Não cabe a ti. Quer a prova que não? Paulo diz, olha, mas se ele quiser se apartar, deixa que se aparta. Porque tu não tens certeza da conversão dele. Amém? Amém? Irmão, ser casado com crente não é certeza de salvação. Ter pai crente não é certeza de salvação. Aleluia. Ser casado com o pastor não é certeza de salvação. Amém? Nenhum de nós temos certeza da salvação alheia. Eu tenho da minha. Eu tenho que ter convicção da minha.
Então, se eu não tenho convicção da alheia e o meu chamado é para ir, fazer e ensinar, então eu não questiono. Para de olhar e rotular. Esse quer, esse não quer. Esse adianta, esse não adianta. Eu faço isso. Tu também faz. Se tu é melhor que eu, é só um pouquinho. Tu também faz. Esse não quer nada com nada. Quanto tempo tu não quis nada com nada? Quanto tempo eu não quis nada com nada? Quanto tempo? Amém, irmãos? Hoje nós estávamos conversando com uma irmã, não vou citar o nome, não é nada que poderia, mas poderia citar, não é nada ofensivo. Uma irmã que se batizou aqui, congregou, se afastou, não por nada. Sabe, graças a Deus nós não temos esse ranço, esse complexo, as pessoas não vir mais e ficar atacando. Não, os espinhos sufocaram. E domingo estava aqui. E ela mandou algumas mensagens para Marli, e ela disse que mesmo na angústia dela, mesmo nessa distância, sabe qual é a oração dela? Que Deus não desistisse dela. E Deus não desiste. Nós é que desistimos. Amém? Nós desistimos de mandar uma mensagem. Nós desistimos de ser inconveniente, talvez. Tem os que não querem? Tem. E dá para identificar, irmãos. Aí tu respeita. Tem aqueles que não querem. Agora tem aqueles que não conseguem. Eu vou te dar uma dica. Insiste com aqueles que não conseguem. Os que não querem, vão se suicidar. Pedro queria ser fiel, mas ele não conseguiu, ele negou o Senhor 3 vezes, irmãos. E os irmãos dele, os apóstolos, eles não desistiram dele. Agora Judas foi se matar, não tinha o que fazer. Glória a Deus. Esse chamado, irmãos, ele anda junto, ser transformado para fazer a obra de Deus. Amém? E se tu começou a fazer, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que as multidões vinham até Jesus, versículo 33 por ali. As multidões. Sabe por que eu estou citando a Bíblia hoje? Porque eu li a Bíblia. A gente só consegue citar a Bíblia se a gente lê a Bíblia. Ontem eu fui dormir, passava das 2 horas, se eu esquecer onde eu parei, vocês me lembram para eu voltar. Falta 5 para as 10. Não, essa mensagem não vai continuar semana que vem, ela é para hoje. Amém? Eu acho que umas 10h10, 10h15 eu encerro e deu. Era 3 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda. Até minha esposa perguntou o que aconteceu. Eu falei, não sei se é para eu dormir de tarde, mas eu sempre durmo de tarde, porque eu durmo 4 horas por noite, eu durmo de tarde. Eu não conseguia dormir, sabe? Comecei a pensar algumas coisas. Sabe por quê? Eu estava frustrado. Sabe por que eu estava frustrado? Porque eu tive uma semana relaxada. Sabe por quê? Porque eu tinha desculpa. Porque eu recebi uma visita. Veio um jovem lá de São Paulo que quer vir trabalhar para cá, que eu conheci no Ares. Ele quer vir para cá e eu recebi na minha casa, levei ele para procurar alguns empregos. Sabe? A desculpa. E daí eu não consegui ter a mesma rotina que eu deveria ter. Não orei, não jejuei, não li a Bíblia. Passava o dia com ele, daí estava cansado de dormir. Amém, irmãos? E ontem começou a vir essa frustração no meu coração. Agora seja sincero só para ti. Quanto tempo tu não ora, quanto tempo tu não jejua, quanto tempo tu não lê a palavra e tu não fica frustrado? Isso tem que tirar o nosso sono. Tirou o meu. Amém? Aquele que se arrepende alcança, irmãos, a misericórdia. Estou aqui pregando. Fazia tempo que eu não ouvia tanto. Igual eu falei hoje à tarde, eu estava procurando que Deus falasse comigo para que eu pudesse. Eu estava procurando ouvir para poder falar. Porque eu só posso falar se eu ouvir. É assim que se faz a obra de Deus, a obra de Deus. Se é pregador, ele tem que ouvir para falar. E creia que Deus está falando, irmãos, nessa noite. Deus está falando. Fiquei frustrado, eu falei, como? Nós não podemos, irmãos, pegar o arado e voltar atrás.
E lá em Mateus capítulo 9, as multidões vinham até Jesus e Jesus ia curando, libertando. E a Bíblia diz que ele ficou, irmãos, angustiado, ele se compadeceu daquela situação. Jesus se compadeceu daquele cenário. E ele falou, grande é a seara. Grande é a necessidade, grandes são as vidas que estão perdidas. E poucos são os ceifeiros, poucos são os sinceros. Amém? E ele fala para os seus, aqueles que ele estava discipulando, ensinando para fazer depois. Ele diz, orem. Sabe o que é orar? Ou já esqueceu? Quem é que sabe o que é orar? 1 Tessalonicenses, irmão 5, diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Se tem uma coisa que não acaba é a necessidade de orar, irmãos. E a gente tem essa mania, né? E não tem pelo que orar. Eu vou orar e não tem pelo que orar. Minha oração é 5 minutos. A Bíblia diz orar sem cessar. Pensa numa necessidade que nós temos, irmãos, é de orar. E Jesus diz aos seus discípulos, orem. Orem para que o dono da seara, aquele que destinou, que tem um destino, que tem uma vontade, envie mais o quê? Ceifeiros. Amém, irmãos? Nós precisamos ser transformados. Nós temos que ver a situação e se entristecer com a situação. Jesus olhou o cenário e se compadeceu. A gente pode conjecturar. Talvez ele queria ir embora, mas olhando a situação ele não podia ir embora. E ele ficou curando. Não tinha outro ceifeiro, era ele mesmo. Amém? Por isso que Paulo diz na carta aos Coríntios, me gasto e continuarei permitindo-me gastar, por amor de vós. Glória a Deus. Depois que tu for transformado, vai ter um monte que ainda não foi e precisa de ti. A maioria se serve da minoria, irmãos. Sim ou não? Um José. Para todo um povo. Um Daniel para todo um povo. Um Moisés para todo o povo. 12 apóstolos, irmãos. Para todo mundo. Um menino. Com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, para 5.000 pessoas comer. A maioria se serve da minoria. Não tem problema, irmãos, em ser a minoria. Glória a Deus. É nós que limitamos Deus. Nós precisamos, irmãos, ter talvez alguns meninos igual esse dos evangelhos, do Sermão das Montanhas, quando acaba o culto e não tem o que comer. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O menino desprendido. Imagina a loucura que foi pedido para ele. Divide teus 5 pães e teus 2 peixes com 5.000 homens. Imagina ele tu na carne. Talvez até caísse um pão no caminho. De tanto que tu ia correr daquele lugar. E lógico. Tu ia pensar, nem eu vou comer, nem eles. Mas um creu. E falou, pode pegar. O mestre está pedindo? Leva para o mestre. Um menino, irmãos, alimentou. A gente, Jesus alimentou. Não, o peixe era do menino, o pão era do menino. Foi o menino que alimentou a multidão. Se o menino dissesse, não vou dar. Jesus ia pedir pão do céu. Não ia. Ele não tem plano B, ele tem plano A. Ele contava com aqueles pães, com aqueles peixes e com aquele menino. Ele conta comigo, ele conta contigo, irmãos. Amém? Tem pessoas que precisam ser alimentadas por nós. Dentro dessa congregação e muito mais lá fora. Quantas serão? Não sei. Quem será? Não sei, mas serão. Vai vir 10, 100 mil, não me interessa, virá. Até o Senhor Jesus voltar, irmãos, haverá conversão na terra.
Em todo o cenário de Apocalipse, as cartas, havia um remanescente fiel. Sempre houve um remanescente fiel. E o que nos caracteriza um remanescente, irmãos? Alguém que cumpre esse chamado de ser transformado e ser aquele que vai transformar vidas. Glória a Deus. Deixa eu me situar aqui. Abre comigo rapidinho. A gente vai encerrar já. 1 Timóteo capítulo 3. Sim, fomos chamados para ser santos. Mas não só isso. Sim, fomos chamados, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, antes o que roubava não roube, antes trabalhe, para que tenha com que sustentar os outros. Veja, aquele que roubava agora pega do seu para dar para os outros. Amém? Isso é transformação. Achou? Timóteo, segura aí. Se tu ler Mateus capítulo 9, não abre lá. Quantos irmãos acham Timóteo? Alguns não acharem. Não olha para trás. Olha para mim. Mateus capítulo 9. O próprio Mateus, aquele que foi chamado pelo Senhor, escreve. A Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos, um defraudador do seu povo, um ladrão. E ele é chamado pelo Senhor. Jesus diz, olha, eu quero ir na tua casa. Ele estava cobrando imposto, Jesus falou, eu quero ir na tua casa, eu quero habitar em ti. Deus te conheceu na eternidade e tem um destino para a tua vida, Mateus. E Jesus foi na casa dele, irmãos. Amém? E quem olhava dizia, meu Deus, ele anda com um pecador. Jesus falou, são não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu vim sim chamar os pecadores ao arrependimento. Porque eu tenho uma obra na vida dos pecadores. Amém, irmãos? Mateus foi transformado, ele deixou de ser cobrador de imposto, ele começou a andar com Jesus. Pedro parou de ser pescador e começou a andar com Jesus. Depois de 3 anos eles foram apóstolos. Mas Mateus deixou de ser ladrão. Amém? Continue caminhando com Jesus o tempo que for necessário até tu ser transformado. E depois tu pega a mão no arado e não olha mais para trás. 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler só o versículo 1 e o 10. Paulo escreve a carta para o presbítero, pastor Timóteo, e diz: esta é uma palavra fiel, presta atenção. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Se alguém deseja ser um pastor, um presbítero, excelente obra, deseja. Amém? Calma, tem mais obra para ser feita. E daí vem a lista. Tem mais de 15 itens. Paulo falou, deseja, já foi, quer ser um presbítero? Ele não pergunta se já foi, ele falou, tem que ser. Quer ser um presbítero? Excelente coisa almeja. Convém, porém, aí Paulo vai dando as qualificações do cara, é isso? É isso? As qualificações. Precisa ser irrepreensível. Irmãos, só conduta. A única coisa que é exigido dele é só uma coisa exigido: apto para ensinar. Tem que ser esposo de uma só mulher, governar bem a sua casa, tem que ser hospitaleiro. Está vendo alguma qualidade no sentido de fazer obras? Nada. A única coisa que ele precisava para fazer a obra em si era ser apto para ensinar, para ser um presbítero. Amém? O resto está falando de conduta, de transformação, de ser. Não novo na fé. Não vem dele, é só congregar. É só ouvir. Glória a Deus. Não ganancioso, não irado, manso. Apto para ensinar. É isso. Versículo 10.
Aí Paulo no 8 começa a falar dos diáconos. Qual é a habilidade que o diácono tem que ter? O pastor tem que ter a habilidade de ensinar. O diácono tem que ter alguma habilidade? Nenhuma, aqui não fala nenhuma. Irmãos, olha para mim. O diácono não precisa ter habilidade nenhuma. O diácono, tu podes ler em casa. Versículo 10. E também, esses sejam primeiros o quê? Provados, depois sirvam. Se eles forem irrepreensíveis. Lê em casa, não fala de habilidade nenhuma. Fala de servir. Dominar bem a sua casa. Não ser dado a muito vinho. Ser cheio do Espírito Santo. Amém? Sabe o que falta para tu servir? Ser transformado. Se santificar. Entenda nessa noite, mas pastor, eu já parei de pecar, já parou, glória a Deus, não vi a hora. Agora começa a abrir mão. Agora começa a se gastar. A imagem do Filho. Para isso Ele nos predestinou. Glória a Deus, irmãos. Para servir ao Senhor, tu não precisa ter habilidade. Tu não precisa ter habilidade, tu só precisa ser cheio do Espírito. Precisa ter comunhão, aí tu vai entender a direção. Glória a Deus. Ah, pastor, então eu vou entrar no louvor. Não, para entrar no louvor tem que ter habilidade. Só uma, saber cantar. Sabe? Saber cantar. Mas, irmãos, não é o cantar que nos impacta, irmãos. Eu não sei tu, mas eu não queria parar hoje. Peguei os irmãos de improviso, sabe? Ah, mas não precisa ter ensaio, irmãos. Precisa ter consagração. Precisa estar sensível. Entenda ou não precisa ter ensaio? Eu estou falando das obrigações maiores, primeiras. Glória a Deus. Sim, o ensaio vai me ensinar a cantar. Eu ler a palavra vai me ajudar a pregar. Apto para ensinar. Mas a gente esquece de todas as outras qualificações. A quais só vem se eu for transformado. Se eu caminhar com o Senhor, se eu tiver comunhão com o Senhor. Para de falar. Não fala conosco, Deus. Fala com Ele. Chega em casa, entra no teu quarto e diz, Senhor, fala comigo para que eu morra. Fica tranquilo, irmãos, eu consegui falar tudo que era para falar nessa noite. Amém. Deus me tirou do roteiro, mas não me tirou do propósito. Amém? Creia que talvez Deus vai te tirar do roteiro, para que tu possas estar no propósito. Não tem problema criar roteiro. A gente cria roteiro. Eu criei um roteiro para essa noite. E quão longe eu andei desses caminhos. Amém? Nós podemos criar um roteiro, não tem problema. Desde que a nuvem se mova e nós nos movamos também. Atrás da nuvem, lá no deserto. A nuvem se movia e se movia. A nuvem parava e parava. Glória a Deus. Eu te garanto. Se tu entra no teu quarto para orar e não vê uma sensação de morte sobre a tua vida, tu estás orando errado. O que eu tenho que fazer? Continua orando até tu ouvir Deus falando que quer te matar. Até vir na tua mente algum projeto que tu tem que Ele vai dizer... Até ter algum sentimento no teu coração que Ele te lembrar que não pode estar ali. É essa morte que eu estou falando, irmãos. Glória a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.